Fazendo um retrospecto aqui, semana passada, nós demos início a esse assunto de batalha espiritual. Nós falamos a respeito, o nosso foco, o nosso texto base está sendo o capítulo 6, de 10 a 18, da carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos a respeito de um pouco da cidade de Éfeso. Falamos do contexto onde esta carta foi escrita. Falamos a respeito da situação histórico-econômico-social de Éfeso. E tudo isso tem um fundo, é o fundo histórico que permeia a palavra de Deus. Então, nós tratamos de todos esses assuntos aqui a semana passada e nos atemos apenas no versículo 10, aonde Paulo vai falar para os habitantes da cidade de Éfeso, para os efésios, ele vai falar que a verdadeira fonte de fortalecimento e de poder não era o templo de Diana dos Efésios, mas era o Senhor. Não era o templo da deusa Diana dos Efésios ou Ártemis dos gregos, mas era o Senhor, Deus de Israel, Yahvé Sevaô, Yahvé El Shaddai, Yahvé Roi, Yahvé Nissi, Yahvé Shammah. Então, o templo do Espírito Santo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, meu irmão Léo. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Vera Lúcia. O Senhor te abençoe também. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, meu amigo Jonas. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Jonas. Quero oferecer aos irmãos aqui um pouquinho do nosso cafezinho, chafé. O nosso chafé. Então, nós falamos um pouco desse fundo histórico que permeia a carta aos Efésios. Aliás, o fundo histórico que permeia toda a Bíblia. E é interessante que as pessoas não têm informação sobre esse fundo histórico. Então, as pessoas olham para a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita do achismo das pessoas. Veja bem, os homens escreveram a Bíblia, mas quem ditou foi o Espírito Santo de Deus. Aí, uma grande verdade para você guardar no seu coração. A Bíblia foi escrita por mãos humanas, porém, o escritor é o Espírito Santo de Deus. Então, os homens foram apenas os amanuenses, aqueles indivíduos que escreviam por intermédio de alguém que ditava o conteúdo. Então, a Bíblia, na realidade, é exatamente isso. E aí você vai dizer, pastor Rodenir, no seu ministério, o senhor tem encontrado pessoas das mais diversas crenças, tem encontrado pessoas das mais diversas tendências. Como é que é essa condição sua de pastor diante dessas pessoas? Eu digo, a minha condição é uma condição de muita humildade. Por quê? Porque primeiro eu aprendi para depois transmitir. Então, a minha condição sempre foi essa. Eu não me considero melhor que ninguém. Eu não me considero mais do que ninguém. Mas eu me considero apenas um vaso que Deus separou para comunicar, para esclarecer melhor as coisas atinentes ao Evangelho da graça, ao Evangelho da redenção, ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor me levantou, me tirou de um charco de lodo. O Senhor me separou para levar as pessoas a um entendimento, um maior entendimento de toda a palavra.
que Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. A vontade do Senhor é que o homem venha a ter um relacionamento com Ele, diretamente com Ele, sem necessidade de outras coisas, sem subterfúgios. E isso diz respeito a todos aqueles que conhecem e a todos aqueles que não conhecem. Denominação não salva ninguém. Eu não perco meu tempo aqui falando a respeito de denominação, a não ser que algum irmão peça algum esclarecimento. E eu não escondo que eu sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aliás, quando eu fui para lá, eu já estava pastor, eu já era pastor quando eu fui para lá. Então, eu louvo a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular que me recebeu nos seus quadros. É realmente uma grande denominação, porém, eu não perco meu tempo em falar de denominação, porque as denominações não levam ninguém para a eternidade, não levam pessoas a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Denominações são apenas denominações, mas nada, apenas uma identificação no mundo secular. O que leva as pessoas a ter um relacionamento com Deus é isso aqui, a palavra de Deus, é o entendimento. Isso sim leva as pessoas a terem um relacionamento com Deus. E aí, a condição do meu ministério, a condição do ministério que Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, me concedeu. É essa condição de compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus me levou a conhecer. Tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus compartilhou, me permitiu que eu aprendesse, que eu entendesse. Amém? Tranquilo? A paz do Eterno esteja contigo, minha irmã Patrícia, prima. Deus abençoe. Um beijo no coração do meu primo aí, Alexandre, do seu filho. Tá bom, irmã? Não esqueço de você, não, tá? Pode ficar tranquila. Muito bom ver aqui pessoas com os quais eu tive oportunidade de conviver na minha infância, na minha juventude. Jonas, Leonardo, enfim, muito bom ter vocês aqui, justamente nesse momento em que a gente pode falar das coisas do Senhor. Bom, nós já estamos com quase 10 minutos aqui, são 13 minutos, como de praxe, eu vou começar a convidar as pessoas, começar a convidar aqui algumas pessoas, vamos ver se elas estão disponíveis. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se essas pessoas estão disponíveis. Patrícia já está aqui, vou convidar. Marcão. Vamos ver aqui se essas pessoas estão disponíveis. Vamos lá, quem mais? Vamos ver aqui. Irmãos, vocês podem colocar as suas dúvidas, tá bom? Eu interrompo o assunto e vamos tratando dentro do assunto. Eu só peço que sejam dúvidas que estejam pertinentes ao assunto, ou pelo menos próximas do assunto, para que a gente possa trazer uma edificação para todos. Vamos ver aqui. O que mais aqui? Estou convidando aqui, né? Vamos ver aqui. Nós temos que fazer a nossa parte.
Então, vamos fazendo. Vou convidar aqui. Quem mais aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos convidar meu amigo. Quem mais? Ok. Estamos com 15 minutos, quase 16 minutos. Vamos ver quem mais nós podemos convidar aqui. Vamos ver. Pessoas que realmente são interessadas pelas coisas do Evangelho. Vamos ver aqui. Tem pessoas que já estão aqui, né? Às vezes é bem rapidinho. Vamos lá ver aqui. Eu estou convidando pessoas aqui que eu nem sei se realmente gostam das coisas do Evangelho, porém, a gente tem que convidar. Vamos ver aqui. Tem pessoas aqui que eu convido que realmente não aparecem. Pessoas que têm seus compromissos na parte da manhã, por isso que eu deixo esse horário de 11 horas, 11h30, porque é um horário em que já chegaram da escola dominical e, enfim, já estão com tranquilidade para poderem estar presentes aqui. Está faltando uma pessoa aqui. Bom, muito bem. Gatinha, minha sobrinha querida, Deus abençoe, gatinha, sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. Louvado seja o Senhor, que bom. Daniel, doutor Daniel, bom você estar aí com a gente. Glórias a Deus. Então, irmãos, como de costume, vamos então começando aqui aos 18 minutos e 25 segundos. Estamos com 18 minutos, então vamos dar início então ao nosso assunto de hoje. Vamos primeiro começar com a nossa oração. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos, colocar sua mão no coração, baixar sua cabeça e agora você se desligar, se for possível, você se desligar das coisas que estão à sua volta para que você possa então receber da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesta manhã, um pouco mais para a sua vida nesta manhã. Também quero pedir a você, se você tiver uma Bíblia, por favor, coloque a sua Bíblia junto com você, tá bom? Não necessariamente precisa ser uma Bíblia evangélica, qualquer Bíblia, tá bom? Agora, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de hoje, nova versão na linguagem de hoje, você vai encontrar alguma dificuldade, tá bom? Então, é só um esclarecimento para que você possa acompanhar com o maior proveito possível esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então, vamos orar, curva a sua cabeça, vamos orar agora ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial,
Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, graças te damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, pelo dia de hoje, por mais um dia que o Senhor nos concede na nossa vida, nessa existência. Te agradecemos, meu Deus, e pedimos que agora o Senhor coopere conosco, o Senhor nos traga entendimento, o Senhor retire de nós todas as preocupações lá fora, Senhor, e o Senhor venha nos trazer entendimento, graça e conhecimento. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que a Tua palavra entre no nosso coração, fique e permaneça. É o que eu te peço e te agradeço nesta hora. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Amém e graças a Deus. Bom, meus irmãos, vou marcando aqui o tempo. O nosso assunto de hoje é a carta de Paulo aos Efésios, a batalha espiritual. Mas o nosso tema de hoje, nós vamos nos concentrar hoje nas estratégias de Satanás. São as estratégias. Samuel, meu filho, você pode trazer o notebook branco para o papai, por favor? Meu ajudante. Jesus. Então, irmãos, é uma coisa muito interessante nós aprendermos da parte do Senhor. Está dentro do guarda-roupa, sim, meu filho? Notebook branco, dentro do guarda-roupa do papai. É uma coisa muito bacana. Ô, meu primo Alexandre, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Glórias a Deus. Para nós podermos aprender um pouco mais acerca daquilo que o Senhor está nos mostrando. Obrigado, meu neto. Eu separei aqui algumas figuras para que esse entendimento pudesse ser melhor, para que os irmãos pudessem entender melhor aquilo que o apóstolo estava nos comunicando naqueles idos dos anos 60 a 63, do primeiro século depois de Cristo, primeiro século da Era Comum. Nosso texto aqui hoje é o versículo 11. Então, por favor, pegue a sua Bíblia aí, para que você possa, então, ver o versículo 11. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Você pega o versículo 11. Está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Muito bem. Astutas ciladas do diabo. Então, nós precisamos aqui, primeiramente, entender que o apóstolo Paulo, ele tinha aqui uma visão. Qual era a visão que ele tinha? Não, também não é isso aqui que eu quero fazer. Vamos lá aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão. E essa visão que ele tinha, o fato dele estar preso, estava em prisão domiciliar. E ele era rodeado de soldados romanos o dia inteiro. O dia inteiro ele era rodeado pelos soldados romanos.
Então, irmãos, a questão aqui, ela se deve ao fato de que Paulo se deve ao fato de que Paulo ele passou a se inteirar a respeito da rotina dos soldados. Ele começou a se inteirar a respeito daquilo que os soldados vivenciavam. Então, na verdade, Paulo ele vai começar a captar detalhes do que é a vida propriamente dita de um soldado romano. Eu quero mostrar para vocês aqui esta é a imagem de um soldado romano. Tá? Então, foi isso que Paulo tinha em vista. Tá? Era esse tipo de oficial que ficava todo o tempo rodeando o apóstolo na casa dele. Tá bom? Então, os senhores, os irmãos, observem bem esta imagem de um soldado romano. Era o que ele tinha. Não só soldados, mas ele também tinha outras pessoas à sua volta, porém, era o soldado romano que Paulo tinha ali à sua volta. Aquilo era uma representação. Esse aqui já é uma pessoa com um traje de soldado romano. Tá? Então, está aqui. Isso dá para os irmãos observarem bem, reparem nos detalhes, tá? Muito bem. O que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos observar aqui também outra imagem de um soldado romano, tá? Isso não é uma representação, mas isso é uma pessoa vestida com trajes de soldado romano num acampamento. Muito bem. Depois nós vamos voltar a essas imagens. Então, nós vamos falar das estratégias de Satanás. Ok. Em primeiro lugar, um texto de apoio, 1 Pedro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, o Senhor nos faz uma advertência. No capítulo 5, no versículo 8, o Senhor nos faz uma advertência. Ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Paulo está falando aqui a respeito do que? Nessa palavra, nós vamos entender que Satanás são três que se juntam para nos destruir. Satanás, a carne e o mundo. Os três é a trindade do mal. Os três se juntam para nos destruir. Eu preciso parar aqui para dar um beijo para duas pessoas muito importantes na minha vida. Meu neto, Ian Cravo, e a minha princesinha, Paola Cravo, minha filha. Um beijo do dedinho do seu coração e no coraçãozinho do meu neto. Minha paixão. Um beijo muito grande. Me honra muito. Isabela Luize. Que bacana, Isabela. Até que enfim você está aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado.
muito me honra. Hoje a minha responsabilidade está muito grande. Tenho 2 convidados de honra aqui, brincadeira. Meu neto e a minha filha, minha princesa. Aliás, ela continua sendo princesa, porque quem vem agora é um príncipe. Então, ela não perdeu a condição dela. Mas, voltando ao assunto aqui. Paulo está falando o quê? O que Pedro está falando? Pedro está falando o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Muito bem. Então, o que nós podemos dizer aqui que é o derredor? Nós podemos ter aqui um círculo. E depois nós podemos fazer aqui um outro círculo. Quero mostrar para você aqui. Observem bem. Aqui, no meio desse círculo aqui, eu vou colocar uma palavra. E aqui no outro círculo, do lado de fora, eu vou colocar uma palavra. Ok. Obrigado pelo barulho aí. Tá ótimo. Vamos lá. Então, observem bem aqui. Nesse círculo de fora está Satanás. Esse círculo de fora aqui é o derredor. Por quê? Porque o redor é aqui dentro. E o que tem a ver esse ASzinho aqui? Esse AS aqui a letra S, é a letra S de Rassatan, Satanás. Satanás fica no derredor. Aqui está aqui. Aqui estamos nós. E aqui é o redor. Estão vendo aqui? Ó? Aqui é o redor. Aqui. Veja, Jesus. Aqui. Isso. Aqui, ao redor, fica o anjo do Senhor. Por quê? Se Satanás anda ao derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor. No livro dos Salmos, a palavra diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, observem bem, nós estamos falando de estratégia. Enia Menaide, minha irmã, minha amiga. Bom dia, minha irmã. Paz do Eterno seja contigo. Muito obrigado por você estar aqui. Então, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Satanás brama, está em derredor. Porém, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Presta bem atenção. Pessoas que costumam dizer: ah, pastor, o anjo do Senhor está ao redor. Ok, mas o anjo do Senhor não está ao redor de qualquer um vaso. O anjo do Senhor, ele só está ao redor de quem teme ao Senhor. Essa é a grande e absoluta diferença. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que temem ao Senhor. Porque tem pessoas que não temem a Deus. Tem pessoas que não têm respeito com as coisas de Deus. Tem pessoas que menosprezam as coisas de Deus. Tem pessoas que desdenham das coisas de Deus, principalmente disso que está aqui. Principalmente da Bíblia, da palavra, a palavra que veio de Deus. Então, para essas pessoas, essa proteção aqui não alcança. Por quê? Porque faltou um requisito essencial. Qual o requisito essencial? É o que nós chamamos em direito de conditio sine qua non, em latim. Condição sem a qual não acontece. É uma condição que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que a proteção do Senhor é apenas para aqueles que temem a Deus.
aqueles que desdenharam de Deus, aqueles que não cumprem a palavra de Deus. Veja bem, os que temem a Deus são os que amam a Deus. E os que amam a Deus está escrito em João, capítulo 14, versículos 21 e 23. Os que amam a Deus são aqueles que cumprem, guardam, praticam e vivem conforme a palavra de Deus. Esses são os que temem a Deus. Esses são os que amam a Deus. Para estes, o anjo do Senhor se acampa ao redor. E aí eu quero dizer uma coisa aqui, tá? Isso não significa que nós não vamos ter tribulações. Isso não significa que nós não vamos passar por adversidades. Mas a palavra do Senhor em Isaías diz que o Senhor nos livrará. O Senhor é conosco. Se passares pelas águas, não te afogarão. Se passares pelo fogo, não te queimarão, porque o Senhor estará contigo. Aleluia. Então significa que, mesmo você passando pelo fogo, mesmo você sendo jogado no fundo de uma tormenta, de uma água, de uma situação de tempestade na sua vida, o Senhor estará contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Então, o Evangelho não significa que nós não vamos ter dificuldades na nossa vida. Não. Deus nunca prometeu para nós que nós não passaríamos por dificuldades. Jesus foi bem claro, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo João vai nos dizer, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, a nossa fé. Fé em quem? Fé no Senhor. É a fé que nos mantém firmes. Então, o Senhor pode nos livrar? Sim, pode nos livrar. O Senhor pode nos tirar da luta. O Senhor pode nos livrar da luta, sim. Mas o Senhor também pode nos manter firmes e resistentes na luta. O Senhor nos dá livramentos da luta e nos dá livramentos na luta. Da luta é você não ter que passar pela luta. Conforme Jesus orou ao Pai, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, muitas das vezes, irmãos, agrada a Deus que você passe pela luta. Por quê? Para que ele possa manifestar em você o amor dele. Para que ele possa ver em você o quanto que você ama a ele. E nós falamos que quem ama a Deus é quem pratica a palavra. O pai se agrada quando o filho mostra para ele que entendeu tudo aquilo que ele ensinou. Se há uma tristeza grande num pai, é ver que um filho não faz nada daquilo que ele ensina. Se há uma tristeza tão grande num pai, é ver que um filho não guardou toda a educação que ele deu. Essa é uma grande tristeza. Então, com Deus não é diferente. Deus se agrada. Só que Deus faz isso, irmãos, na nossa vida diária, nas coisas. Ele pode livrar, sim. E aí, está aí uma resposta para uma pessoa que postou no Facebook. Por que as pessoas boas têm que se ferrar na vida? Por quê? E aí, eu dei uma resposta. Qual é a resposta? Que se as pessoas boas não se ferrassem na vida, não existiria fé, não necessitaria de esperança. E aí também não precisaria de Deus, porque para que Deus vai se manifestar para uma pessoa que é boa e que não passa por dificuldade nenhuma? O que seria? A questão é o seguinte, quem é bom o suficiente para ter essa dádiva maravilhosa
E eu vou responder: ninguém. Porque Deus não livrou nem o seu único filho, muito menos a mim e a você ou a qualquer outro ser humano. Irmãos, não é o dinheiro, não é a comodidade, não é. Todos têm problemas. Basta você levantar de manhã da sua cama para você ter problema. E muitas das vezes tem gente que levanta da cama, leva um tombo, mete a cabeça no chão e morre. Outros, muitas das vezes, estão na cama, querem levantar e não podem, porque não têm saúde. Muitos querem respirar e precisam de um tubo enfiado no próprio corpo para poder ter uma coisa que nós temos de graça, que é o oxigênio. Entende? Então, não existe essa de não ter problema. Não existe essa de não passar por dificuldade. Todos passam. Mas nós estamos falando de batalha espiritual. E aí vamos voltar para o texto. Paulo vai falar de uma coisa que ele vivenciou, que ele acompanhou. O que é, pastor Denis? Ele vai falar de uma coisa chamada cilada. Por quê? Normalmente, lá nos países europeus, ali onde o evangelho começou, as primeiras comunidades germânicas, que eram tribais, a geografia lá é uma geografia acidentada, de muitas florestas. Então, era muito normal que as pessoas vivessem lá no meio dessas florestas, elas conheciam. E aí o que acontece? Esses povos, quando eles foram colonizados pelos romanos, eles começaram a resistir. Bom, havia uma estratégia. A estratégia do exército romano era como a estratégia tradicional de guerra. A guerra era em campo aberto. Como nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Imagine que isso aqui é um campo, e nesse campo você tem o exército A e o exército B. Isso aqui era um local de estratégia tradicional, ou seja, um campo aberto, onde dois exércitos, todos com a mesma roupa, com as mesmas armas, combatiam. Só que o exército romano chegou num ponto tal de desenvolvimento de tecnologia militar que ninguém aguentava com eles. Ninguém podia combater com eles num campo tradicional de guerra, de batalha, que era um campo aberto. Eles escolhiam aquelas clareiras, aquelas coisas de filmes que os irmãos já devem ter visto isso aí muito bem. Então, o que acontece? Acontece que os bárbaros, as tribos, começaram a desenvolver uma outra estratégia, que era a estratégia de guerrilha. Por quê? Porque a guerrilha, ela era uma coisa dissimulada. Eles usavam coisas dissimuladas na guerrilha. Eles aproveitavam, eles faziam um pequeno ataque, um ataque relâmpago. Aí o exército romano ia para cima deles. Quando o exército romano pensava que eles iam para um lugar aberto, eles se intocavam nas florestas. E era muito comum, irmãos, que as florestas, elas eram densas. E, normalmente, elas tinham sempre um ponto mais alto, como nesse desenho que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Ó. Aqui, isso aqui, era a trilha. E aqui eram os lugares mais altos aonde ficavam escondidos no meio da floresta aquelas tribos bárbaras. Eles ficavam aqui. Enquanto isso, o exército romano estava passando por aqui. Isso aqui em linha reta. Observem, as trilhas, elas eram curtas. O exército romano precisava de espaço para poder desenvolver as suas estratégias convencionais de ataque e de defesa.
Então, Paulo deu um nome dessa estratégia de guerrilha de cilada, que em grego significa fraude, embuste, enganação. Então, eles se escondiam num terreno desse aqui e praticavam a guerra de cilada. Normalmente, nesses terrenos, nessas trilhas que o exército romano andava, eram trilhas pequenas que cabiam no máximo 2 soldados lado a lado. Então, ia aquele monte de soldado lado a lado. E isso dificultava muito o desenvolvimento das estratégias que eles herdaram dos espartanos, dos gregos, que tinham várias formações de combate. Então, aquelas formações tinham muitas formações, inclusive com os nomes assim bem característicos, chamado formação tartaruga. Eles botavam um escudo na frente e o companheiro de trás botava o escudo por cima. Aí eles formavam uma couraça, uma carapaça, e eles davam aquilo de formação tartaruga. Samuel, você pode trazer emprestado para o papai a sua fonte do notebook, só um pouco, para eu poder ligar o meu? Oi, pai. Apoio logístico. Então, o que acontece? A fonte do notebook, para eu poder ligar o meu aqui, por favor. Cadê? Para trazer. Cadê? Por favor. Então, o que acontece, irmãos? Por causa disso, o exército romano não tinha condições de reação. A reação deles era quase nenhuma, demorava até eles pegarem. Liga aqui para mim, por favor. Até eles pegarem e conseguirem esboçar alguma estratégia eficiente de reação de um ataque daquele, então eles já tinham sofrido muitas perdas. E nisso consiste a cilada. Nisso consiste a cilada. E aí, eu vou dizer para os irmãos aqui, a cilada é exatamente a base da estratégia de Satanás. É a base. Por quê, pastor Rodeni? Por que é a base? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a imagem de um lugar, de uma floresta na Alemanha, tá? É um lugar, vocês observem bem, aqui está a trilha. Por aqui, ó, começa a observar que o terreno começa a subir, tá vendo? Então, o exército romano, ele ia atacar, ele se deslocava por essas trilhas aqui, ó. E nessas trilhas era onde eles sofriam as emboscadas. Eram ali. Entendeu? Outra coisa. Aqui está a formação tartaruga. É uma formação de combate em campo aberto. Não só em campo aberto, como também contra muralhas, lugares que tinham muralhas. Porque aqui em cima eles jogavam pedra, óleo quente, ou então eles usavam essa formação para transpor muros. Então, observem bem como é que era. Atrás ia o centurião e aqui os soldados faziam essa formação. Tá? Isso aqui eles herdaram dos espartanos. Os espartanos é que criaram isso aqui. Ok? Observe como fica a paz, minha irmã Cleusa. Tia Cleusa. Obrigado por você estar aí. Graças a Deus que você está aí hoje. Louvado seja o Senhor. Então, essas eram as formações de guerra dos romanos. Agora aqui, irmãos, isso aqui é uma reprodução de um filme, observem bem, de um ataque de cilada ao exército romano. Observem bem, aqui em cima estão as tribos. Lá embaixo está o exército romano. Observem bem aqui. Tá bom? Então, é uma coisa que os irmãos não vão esquecer nunca mais. Então, o que acontece? Paulo, ele capta isso tudo e traz isso para o mundo espiritual. E Pedro vai falar, olha,
sede sóbrios e vigiai. Porque se o soldado tivesse embriagado, se o soldado tivesse o contrário de sóbrio, é embriagado, desequilibrado. Então, o apóstolo Pedro está falando de uma condição de firmeza. E Paulo emprega essa palavra aqui. Estar firmes e firmados, estar fortalecidos num poder. Porque o poder que fazia com que os soldados romanos suportassem aquele ataque ali era o poder de Roma, era o poder da força. Se ele fugisse, ele seria caçado, seria capturado, seria torturado. A paz, irmã Maria Dilma, a paz, Dayara. Que bom, Dayara, você está aí. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Que bom. Anderson, a paz, meu querido. Então, aquilo que fazia com que o soldado romano ficasse ali era o medo que, se ele não fosse morto, ele ia morrer do mesmo jeito. Ele ia morrer lá pelas mãos do comandante romano. E aí a morte dos comandantes romanos eram coisas assim extremamente dolorosas e humilhantes. Pelo menos na batalha, talvez se ele levasse um golpe só, ele morreria ali mesmo. Então, o apóstolo Pedro está falando de uma coisa. E Paulo está falando de cilada. Então, primeiro eu estou explicando cilada para os irmãos entenderem o fundo histórico que levou ao apóstolo a escrever isso aqui. Tá? E aí ele vai falar astutas ciladas. Por quê? Porque eles usavam de astúcia, usavam de engodo, usavam de embuste. Não era uma coisa igual era aquele campo tradicional de combate. Não era. Era uma coisa de traição. Por quê? Porque se o camarada está distraído, você bate aonde você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Então, o que ocorre? Paulo está falando disso. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do ataque do leão. Irmãos, a palavra aqui em 1 Pedro 5,8 está dizendo que o leão, ele ruge e brama buscando a quem tragar. Ele fica ao derredor. Então, observem bem, irmãos. O apóstolo falando aqui. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então, observem bem. O contrário de sobriedade é o desequilíbrio. É você estar embriagado. Sóbrio, no grego, é nefo, ou nefio, significa equilibrado, controlado, sereno e calmo. Era esse o estado em que o soldado romano tinha que ficar. Primeiro, eu estou falando aquilo que é a paz, irmã Maria Dilma. Primeiro, eu estou falando. E aí ele diz, vigiai, significa estar cauteloso, significa estar alerta, atento, acordado. Então, o leão, na realidade, o leão não ruge quando vai atacar. Porque se ele fizer isso, as vítimas, as presas vão meter o pé. O leão não faz isso, irmãos. Sabe o que o leão faz? O leão, na verdade, ele não ruge, ele emite um tom que é gutural. É um som que ele emite. E a ciência já desvendou isso. Antes dele atacar, ele já sabe que tem um rebanho lá de presas. Ele vai atacar. Então ele emite esse som subtônico, gutural. Os nossos ouvidos humanos não escutam, mas os dos animais escutam. E esse é um som tão aterrorizante, tão macabro, que eles começam a ficar desequilibrados. Olha só, o apóstolo já conhecia tudo a esse respeito. Eles começavam a ficar desequilibrados, começavam a entrar em pânico. E aí, então, eles já sabiam, o leão está aí. Ele vai vir. Que hora que ele vem? Não sei.
De que jeito que ele vai vir? Não sei. Vai vir pela frente? Não sei. Vai vir pelo lado? Não sei. Vai vir por trás, por cima, por baixo? Não sei. Aí o pânico começava a tomar conta das presas do rebanho. E aí o leão ia absolutamente em silêncio e ele olhava para o rebanho. E aí eu vou fazer outro desenho aqui, outro desenho demonstrativo do que é a visão do leão de um rebanho. Observem aqui. Imaginem que o rebanho é isso aqui, ó. Agora, o leão não vem para o rebanho, porque aqui ele não tem chance. Aqui ele vai encontrar resistência. Aqui ele pode se machucar. Ele vai aqui, ó, nos que estiverem por aqui, ó, na periferia. Vocês estão vendo? Ó, o leão está aqui. Quando ele olha, ele procura quem está na periferia. Ele vai procurar as pessoas que estão na periferia. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem é que fica na periferia do rebanho? A resposta está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo diz o quê? Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o corpo, o bolo, o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos que são fracos, doentes e os que dormem. Então, observem bem. Aqui está o rebanho, o corpo. E aqui estão aqueles que ficam na periferia. Quem são esses que estão na periferia? Quem são? Exatamente, são os fracos, os doentes e os que dormem. Esses são o alvo do leão. Esses aí. Leão só ataca quem está na periferia do corpo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Por isso. Então, o leão, ele vem, ele só ataca, são as presas preferenciais. E aí eu coloco mais duas. O rebelde e o teimoso. Onde está isso, pastor Denis? Eu vou dizer para você. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Foi quando Samuel dá uma palavra do Senhor para Saul. Saul tinha desobedecido. E ele dá uma palavra, ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eu vou fazer uma pausa aqui. As igrejas estão cheias de pessoas que estão participando de campanhas. Eles acham que é suficiente a pessoa ir para a igreja, participar de campanha e acabou. O resto pode ficar tudo igual. Errado. Não adianta participar de campanha. A Bíblia está falando: por acaso tem o Senhor tanto prazer em que se lhe ofereça holocaustos e sacrifícios do que se obedeça à palavra do Senhor? Olha bem, por isso que muita gente participa de campanha da igreja e não recebe nada, nada. Por quê? Aí, vem aqui a palavra dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria.
E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Feiticeiro e idólatra vão para o inferno. Ou seja, rebelião é o rebelde, aquele que quer ficar contra de graça. Não tem motivo. O negócio dele é ficar contra. E porfiar é a teimosia. É o que aqui em casa tinha o tal de mais eu quero. Mas eu quero, a minha filha queria porque queria. Então, é a chamada rebeldia, teimosia. O teimoso é o mesmo que rebelde. Porém, ele é teimoso, ele quer insistir em fazer aquilo que está na cabeça dele. Esses dois tipos de sentimento das pessoas vão levar essas pessoas para o inferno. Mas antes disso, eles vão ser presa preferencial do leão, de Satanás. Então, são essas pessoas que ficam aqui, ó, na periferia do corpo. De novo, eu vou mostrar para você. Tá vendo aqui? São essas pessoas que ficam aqui, ó, na periferia. Esses são os alvos preferidos do inimigo. Esses são os alvos prediletos das astutas ciladas. Então, o que acontece é que nós já falamos aqui a respeito do soldado romano, falamos aqui a respeito de como acontecia a cilada, falamos a respeito da etimologia da palavra cilada. Porém, eu quero falar para vocês a respeito também de uma coisa, depois nós vamos falar de armas e armaduras, porém, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Então, aqui, essa palavra está nos mostrando qual é a nossa condição diante dos ataques do inimigo. Irmãos, eu vou explicar uma coisa para os irmãos. O inimigo, a estratégia do inimigo é cilada. E o inimigo mata, rouba e destrói. A obra dele é esta. Por que que é? Porque ele já sabe que o lugar dele, o destino dele é o inferno. É o lago de fogo fervendo. Então, tudo que ele puder fazer para roubar, matar e destruir, ele vai fazer. Diabo não tira férias, não descansa, não dá um tempo, ele não vai pensar melhor. Ele está empenhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 366 por ano para roubar, matar e destruir tudo da sua vida, da minha e da sua vida. Por isso que eu sempre digo, crente não tira férias. Igual eu estava falando com o irmão. Irmão, pastor, eu estou dando um tempo, porque primeiro eu estou arrumando as coisas lá em casa, para depois poder participar da obra. Sabe como é que é? A gente tem que ter a retaguarda. Tá tudo certinho. Só que você não tem que dar um tempo coisa nenhuma. Você tem que fazer a obra. Faz a obra e estabiliza a tua casa. Faz a obra e acerta teu casamento. Faz a obra e acerta teu relacionamento. Porque o diabo não descansa. Ele não descansa. Pastor, eu primeiro preciso conversar com a minha mãe. Eu primeiro preciso ver com meu marido, não sei lá o que e tal. Tá bom, pastor? Não. 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 Faz a obra, irmão. Porque a palavra diz que a obra tem uma recompensa. A obra que você fizer, o seu esforço vai ser recompensado. Você quer ver uma coisa onde está escrito isso? Hebreus, capítulo 11. Está lá, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra
galardão. Galardão era uma comenda, era um prêmio que o soldado romano recebia por um ato heróico, um ato de bravura. Às vezes era um ato tão simples. Diante de um ataque de cilada daquele, ele se manteve firme ali, com a espada, ele obedeceu o seu comandante, ele não desertou, ele não retrocedeu, ele não estremeceu, ele não ficou tremendo, com receio. Eu tenho que ver bem isso e tal, que não sei o que tem lá, que se o Senhor falar comigo, que não sei o que, o pastor está falando contigo, vaso. O pastor está falando com você. O Senhor, tem irmãos que gostam de sair por aí procurando profecia nas igrejas. Irmão, profecia para a sua vida está aqui. Não tem que sair procurando profeta, não. O profeta é o Espírito Santo. A profecia está na palavra de Deus. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que sustenta, é a palavra que fortalece, é a palavra que consola, que edifica, que exorta, que conserta, é a palavra que leva para o céu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Entende isso? Eu fico pasmo, passado, irado. Às vezes eu fico até indignado com irmãos. Eu não tenho nada contra os irmãos que têm ministério de profeta. Tudo bem. Mas isso não é maior do que a palavra de Deus. Não tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Você quer saber o que vai ser da sua vida? Bota a sua vida, vê se ela se enquadra aqui dentro desse quadrado aqui, ó. Se ela não estiver aqui dentro desse quadrado, não adianta profeta. Você está fora. Você está fora. Fora do corpo, fora do rebanho, fora da proteção, fora do guarda-chuva de Deus. E a palavra diz que há tempo de grandes chuvas, não é hora de ficar de fora. É hora de obedecer. Isso que é você está debaixo da cobertura. O anjo do Senhor se cerca ao redor. Ele está ao redor dos obedientes. Daqueles que obedecem. Daqueles que amam. Romanos 8, 28. A palavra diz: tudo trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 e 23. Todo aquele que guarda a minha palavra, todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E meu Pai o amará. E eu o amarei também. E me manifestarei a ele. É o que está escrito. Quem me ama, guarda a minha palavra. Será amado de meu Pai. Eu o amarei. Viremos para ele e faremos nele morada. É pouca coisa. Não é. Não é pouca coisa. Irmãos, nós estamos falando da estratégia de Satanás. Outra estratégia de Satanás não é outra, é esta, só tem essa, é cilada. Ele não dorme, ele não descansa. Então, Paulo vai nos falar em Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai nos falar sobre isso, nos versículos 6 e 7. Ele diz o quê? Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Então, vejam bem, orai sem cessar. Ele vai falar lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele vai falar, orai sem cessar. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas de Deus. Diante de Deus.
Entende? Então, irmãos, tem que botar mais oração. Quer vitória? Você quer vencer? Você quer ficar firme? Você quer ficar fortalecido? Bota mais oração na sua vida. Bota mais gratidão na tua boca. Agradece, levanta e agradece. Vai sentar para comer, agradece. Vai se deitar, agradece. Uma vitória você ter chegado até o final do dia. Você está de volta para o teu refúgio, para a tua cama, agradece. Porque durante todo esse dia houve uma batalha no mundo espiritual, aleluia, que o Senhor venceu para você. Você não vê, você não pode ver, mas um dia o profeta Eliseu, pediu para que o Senhor abrisse os olhos do moço dele. Senhor, abre os olhos dele. Eliseu estava cercado em cima do Monte Carmelo, ele estava cercado. E aí o moço olhou e falou, meu Deus, o que vai ser? Ai, Senhor, os inimigos estão em volta, não sei o quê. O profeta orou e falou, Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, ele viu um exército. Aleluia! Ele viu um exército muito maior do que aqueles que queriam pegar eles. Ele viu um exército muito mais poderoso do que aqueles que queriam pegar eles. E eu quero dizer para você nessa manhã que se você obedecer ao Senhor, se você acertar a sua vida, acertar a sua casa, se você colocar a sua vida dentro desse quadrado que está aqui, Deus vai destacar um exército muito mais poderoso do que os problemas que estão te cercando. Entende isso? Você consegue entender isso? Eu estou falando para você na palavra. É a profecia que Deus tem para você. Não precisa de você sair por aí, não. É na palavra que Deus tem a profecia para você. Então você trata de ficar firme, trata de se acalmar, porque se você não confiar, não adianta, não vai, não rola. Foi o que o apóstolo disse, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Irmão, até o último segundo, enquanto houver fôlego, a vida, em havendo vida, o Senhor sustenta. E se o Senhor é dono da vida e da morte, então não tem perda, não tem desespero. Se você obedecer, se você colocar sua vida dentro desse quadrado, o Senhor vai te livrar. Se for alguma luta que tiver para chegar, o Senhor vai passar o cálice. Mas se ainda assim ele não se agradar de passar o cálice, ele vai te sustentar, aleluia. Se você estiver passando pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você estiver passando pela água, a água não vai te afogar, a tempestade não vai te destruir. A luta não é para te destruir, é para te abençoar. Entende? Aleluia! Comemora aí, irmão, comemora! Você está passando por uma luta, mas é para a glória de Deus, aleluia! Foi a mesma palavra que o Senhor deu para Marta e Maria. Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição dos santos? Não! Eu não te disse, não te havia dito que se creres verás a glória de Deus? Olha! Então tem que crer. Irmão, quem crê confia. Quem confia não fica embriagado com medo, com dúvida. A palavra em 1 João diz, a dúvida traz o tormento, mas o verdadeiro amor lança fora a dúvida. O amor de Deus, se está em você, é porque a palavra está em você. Se a palavra não está em você, o amor de Deus não está. Então se enche da palavra, irmão. Enche a sua palavra, enche a sua mente, o seu coração. O profeta Isaías diz, porque assim será a minha palavra, como a chuva que desce do céu, rega a terra, dá semente ao semeador e pão que come, assim será a minha palavra, aleluia. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá tudo aquilo para o qual eu enviei, aleluia. E Davi escreveu também, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que coisa poderosa. Porque o segredo da nossa vitória é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Pode falar o que quiser.
Se você é tão crente, tão santo, tão dedicado, por que você está passando por isso? É porque o meu Senhor quis, e daí? Quem é eu e você para nós discutirmos com Ele? O que eu sei é o que Ele tem me dado cada dia, o que eu sei é o que Ele tem posto na minha vida, o que eu sei é os livramentos que Ele tem me dado, a exaltação que Ele tem feito na minha vida, aleluia. Tudo trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Se você guarda a palavra, você ama. Se você ama, você obedece. Se a palavra está em você, o amor de Deus está em você. Portanto, tudo, o bem e o mal, vão agir na sua vida para a sua edificação, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Sois mais que vencedores por aquele que vos amou. Então você já sabe que vai vencer. Não vai ser a luta, não vai ser o desespero, não vai ser o inimigo, não vai ser a ameaça que vai apagar isso que está aqui. Não tem borracha que apaga isso, aleluia. Não inventaram e não vai inventar, porque a caneta que escreveu isso aqui foi com tinta de sangue, e o sangue de Jesus, aleluia. Eu me recuso a discutir com quem não crê. É perda de tempo. É jogar pérolas aos porcos. Eu só digo uma coisa: você tem que viver. Você está mal informado. Você está ignorante da verdade. E a verdade está aqui, na palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Fiquei um pouquinho eloquente, né? Irmãos, já temos 55 minutos de estudo. No total, 1h16. Mas, daquilo que nós estamos aqui, 55 minutos. Então, tá bom. Por hoje, nós vamos encerrar aqui. E nós, hoje, falamos sobre as estratégias de Satanás. Domingo que vem, nós vamos falar da estratégia que Deus quer para nós. Ok? Então, tá aí. Você está convocado, convidado da parte do Senhor para estar aqui. 11h, 11h15, mais ou menos. Nós vamos estar aqui juntos, falando sobre batalha espiritual. Na terceira parte, nós vamos falar sobre a estratégia que Deus tem para a nossa vida, para nós podermos vencer as batalhas que nós atravessamos. Batalhas que as pessoas comuns não veem. Somente aqueles que são espirituais e aqueles que se interessam, que podem ver. Ok? Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer muito, de todo o coração, aos irmãos que estão aqui comigo, os irmãos que se dedicaram a estar aqui, aos irmãos que deixaram o seu tempo, as suas coisas. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. A única coisa que eu tenho para te oferecer, que eu tenho para desejar, é que tudo isso que foi falado aqui possa trazer uma edificação na sua vida. Tudo isso que foi falado aqui possa ser alimento para você, espiritual. A hora que você estiver sozinho, abre os nossos vídeos. Assiste os nossos vídeos. Deus vai falar contigo. Não precisa você sair daqui, ir para Camboriú, não precisa você sair por aí. Não, Deus está falando aqui contigo. Através do meu ministério, através da minha vida, Deus vai falar contigo. Ok? Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero também te pedir um favor, tá? Em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra faz sentido para você, se essa palavra, se esse estudo fez sentido para você, se você compreendeu, se você está se sentindo melhor, mais edificado, mais animadinha, compartilha aí na sua rede social, compartilha no teu Face, compartilha no teu WhatsApp. Você sabe como fazer, pode editar esse vídeo à vontade, coloca a parte que te interessa, separa, converte, bota o áudio, para que outras pessoas também possam receber essa mesma consolação que Deus está agindo na sua vida. Como está escrito aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3.
Está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que somos consolados de Deus. Então, compartilha isso, porque Deus vai consolar também. Porque a virtude do Espírito de Deus está para consolar aqueles que choram, para levantar aqueles que estão caídos, para edificar os que estão humilhados, para fortalecer os que estão abatidos. Amém? Então, agora eu quero orar, como a gente sempre faz aqui. Quero orar com você. Eu quero te convidar, você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coraçãozinho, e nós estarmos orando, porque a semana vai chegar. E nós precisamos de estar bem no centro da vontade de Deus. Nós precisamos da unção do Espírito de Deus na nossa vida. Bota a mão no seu coração, estica a sua mãozinha assim, porque eu vou impor as mãos sobre você nesse momento. Nós estamos usando o que a tecnologia tem de melhor. Amém? Baixa a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendito sejas tu, ó Pai. Bendito seja o Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo nesta hora, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E te apresento todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo nessa hora. Te apresento todos os que estão comigo aqui agora ao vivo. E peço, Senhor, que a tua bênção seja sobre eles. Te peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Peço que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um. Que o Senhor dê a paz. Que o Senhor dê a tranquilidade. O Senhor levante quem está caído. O Senhor fortaleça quem está fraco. O Senhor sustente quem está abatido. O Senhor restaure quem está se sentindo destruído. O Senhor se manifeste na vida daqueles que estão precisando, necessitando. O Senhor abençoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, as famílias que estão representadas. Que o Senhor abra as janelas dos céus e faça cair, derramar sobre todos eles as tuas bênçãos. Bênçãos para curar, bênçãos para libertar, bênçãos para edificar, bênçãos para trazer solução, bênçãos para entrar com providências, bênçãos para resgatar. Ó Pai Celestial, nós cremos, por isso falamos. Que nesta semana o Senhor possa estar se manifestando na vida de cada um dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome, porque o poder é teu, a honra é tua, a glória é toda tua, Senhor, de ninguém mais. E nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, que sobre ti o Senhor derrame toda a sua paz. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus, do Santo de Deus, seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra. E aqueles que creiam, digam amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus.